Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou Daniel Imamura. E eu sou Stephanie Forler e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre vida de agência. O que é mito, o que é real, pontos positivos, o que mais que a gente possa falar sobre esse tipo de vida. Hoje nós estamos com o Daniel agora de volta e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa parte. E aí, Daniel, vamos começar com o que mais interessa o pessoal. Qual que é a correria que a gente tem aí todo dia? A gente tem ou não tem? E aí, isso é mito? Certo, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores aí da agência. Muitas pessoas que até trabalham em agência, elas têm essa visão de que trabalhar em agência é aquela correria louca. A gente brinca que a gente frita pastel, não entrega marketing digital, né? Porque às vezes as coisas parecem que explodem ali na cara do gol e precisam ser feitas para ontem. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi colegas de profissão falando que viraram a madrugada para entregar o job, o famoso job, né? Perderam os finais de semana, ficaram até mais tarde na agência. Porém, hoje que eu tenho a consultoria digital com toda a equipe, a Stephanie trabalha lá com a gente na consultoria e todo mais o restante da equipe, eu vejo que isso é um mito, mas é um mito difícil de ser quebrado, porque em várias agências ele acaba acontecendo. E a gente teve que aprender com o passar dos anos, né? A consultoria digital ela existe desde 2014, então a gente já está indo aí para 6 anos de existência. Claro que a gente aprendeu algumas coisas. No começo, existia essa correria danada aí, por quê? Era eu e mais duas pessoas, então qualquer job que chegava era um job grande para ser entregue, às vezes num prazo que a gente, vamos dizer, era competitivo, só que a gente não tinha braço suficiente para conseguir fazer essa entrega. Além da gente também ter um cronograma super apertado. Mas conforme a sua agência vai se organizando e a gente fez várias modificações de, por exemplo, os cronogramas, hoje a gente trabalha com sprints semanais, a gente tem rotinas, né, que, por exemplo, a gente tem as reuniões matinais que a gente fala que são os daily scrums, para poder fazer os alinhamentos. Então, essas pequenas coisinhas que a gente foi incrementando com o passar dos anos foram que quebraram esse mito de que a agência é tudo loucurada e sempre tem que ficar trabalhando até mais tarde, perder final de semana, virar madrugada. Não necessariamente precisa ser assim. Basta ter uma equipe organizada, padrões. Isso foi uma coisa que a gente precisou aplicar, principalmente quando no começo a gente vendia só SEO e desenvolvimento de sites, né? Quando eu não conseguia mais fazer o SEO sozinho, eu tive que criar padrões para que os outros analistas de SEO pudessem entregar o mesmo resultado que o Daniel entregava quando ele era só analista. A partir do momento que a agência foi crescendo, eu precisei ir para outras posições de gerenciamento, coisas administrativas, tanto que hoje eu sou o CEO e hoje eu não faço mais análises ali, né? Eu não boto a mão na massa, nenhum cliente, eu sou o responsável direto por entregar a análise. Participo, troco ideia com os analistas, dou insights e tudo mais, só que não é mais, né, a minha função principal. Minha função é fazer a gestão da empresa, das equipes e assim por diante. Então, a gente precisou ter esses padrões e criar vários processos. E aí, depois de feito tudo isso aí, né, de pouquinho em pouquinho, hoje a gente consegue ser uma agência que é 100% home office. A gente já vinha trabalhando desde 2018 assim, mas a pandemia veio aí para bater o martelo de que realmente a gente não precisa de um escritório físico ali, né? Todo mundo junto para trabalhar. E aí a gente tem toda essa organização que flui muito bem. E até você, Stephanie, que trabalha na consultoria digital, pode complementar aí. Hoje você já está há um tempo com a gente, né? Se eu não me engano, faz o quê? 3 anos já? 3 anos já. O que mudou nesses 3 anos? Teve alguma coisa que você viu já que progrediu? O que você diz dessa correria toda? Bastante. Já aconteceu de muitas vezes acontecer de eu não entreguei a análise, eu não entreguei esse planejamento, coisa que a gente percebia depois de muito tempo. Agora, com todos os processos, organização, a gente consegue perceber que tem alguma coisa que vai
acontecer. A gente consegue prever que vai atrasar ou que vai ter algum problema e consegue se precaver para que isso não aconteça. Consegue contornar a situação também de uma forma que seja ideal. Legal, exatamente, essa que é a ideia. Assim, problemas vão surgir, o que a gente precisa é estar preparado para não deixar que eles explodam ali, né, e virem realmente uma urgência. Vão ter os imprevistos, mas que nem a Stephanie acabou de comentar, a gente consegue prever, a gente consegue se antever e é só tomar as medidas cabíveis ali para que, às vezes, é a necessidade de chamar mais um colega de trabalho para participar do projeto, a gente entregar no prazo, antecipar alguma coisa, postergar outra, e é por isso que o sprint semanal ali é muito bom para a gente, porque a gente tem mais flexibilidade com as entregas, visto que a gente tem um bloco de atividades para ser entregue por semana, então se a gente não conseguir fazer na quarta-feira determinada atividade que estava prevista por qualquer imprevisto que deu dor de barriga em alguém, não tem problema, a gente remaneja as atividades dentro do próprio sprint e chegando na sexta-feira a gente consegue entregar tudo tranquilamente, então não precisa ninguém perder o final de semana ou varar a noite para entregar o job. Exatamente. Acontece de ter imprevisto, a gente lida com muito cliente, cada cliente tem a sua personalidade e tem pessoas que são mais fáceis de lidar e pessoas que são mais difíceis. Acontece, isso é normal, isso acontece com qualquer trabalho, mesmo que o trabalho se in-house, vai aparecer situações que a gente se estressa um pouco. Sim. Mas com a organização, com os sprints, tendo tudo bem delimitadinho, a gente consegue contornar. Exatamente. Então, isso aí que a gente vê, então, é um mito. O que mais que a gente tem aí que o pessoal comenta, Stephanie, sobre agência? Uma outra coisa que eu ouço muito o pessoal comentar é que é só trabalho criativo dentro de agência, aquela coisa, aquele estereótipo, camiseta xadrez, videogame no escritório e é só por isso. Certo. A gente já usou muita camisa xadrez, eu tenho vários vídeos gravados com camisa xadrez e a gente também tinha videogame nos escritórios que a gente passou, mas realmente não é só isso e também não é só o trabalho criativo. Tem muito do trabalho criativo, com certeza, só que é óbvio que a gente não pode se iludir achando que, por exemplo, vou trazer para um mundo dos designers, é o Photoshop o dia inteiro e é isso e pronto, acabou. Não é só isso que a gente vai trabalhar. A gente precisa saber, né, você que está ouvindo esse podcast deseja abrir a sua agência ou de repente trabalhar em uma agência, você nunca trabalhou, lembre-se que vai ter muito planejamento, é importante a gente planejar para tanto entregar para o nosso cliente uma previsão do que vai ser feito, tudo mais, datas, cumprir prazos, ter um cronograma, tem as reuniões, tanto internas de alinhamento com o time, então tem que ter o tato para trabalhar com a equipe, as relações interpessoais, que todo mundo de RH vive falando, né, as relações interpessoais, isso é muito importante de ser desenvolvido, né, porque a gente vai trabalhar com as pessoas do nosso time e principalmente com os clientes, né? Que o cliente, vamos dizer, a gente tem que atender ele bem, porque se ele não ficar contente, às vezes por causa do atendimento, isso é motivo para ele fazer o cancelamento do projeto com a agência. Então, é muito importante a gente ter esse tato de como lidar, né, com os clientes. Quem nunca pegou um cliente num dia ali meio ruim, azedo, atravessado? Então, a gente tem que saber lidar. Também tem a parte de relatórios, ou para quem é, vamos dizer, mais analista, né, tipo analista de SEO, de performance, tem muitos relatórios com muitos números, né, então é importante saber que você vai ter que prestar contas para o cliente, ou até mesmo se for in-house, tem que, né, prestar contas, e também, às vezes, até mesmo o pessoal que é criativo tem que apresentar relatórios de produção, quantas artes foram feitas, se foi entregue o escopo corretamente, então tem muitas coisinhas ali que a gente tem que trabalhar. Além de, para o pessoal que é analista ou desenvolvedor, enfim, né, o pessoal que às vezes está um pouquinho mais próximo da codificação, a gente tem que configurar script, sei lá, de Google Analytics, Tag Manager, qualquer outra ferramenta que tem que instalar no site, mexer na programação do site para melhorar o homepage, né, para quem trabalha com o SEO, né, tem o time de desenvolvimento, óbvio, para poder dar esse suporte, então o pessoal de programação, configuração de ferramentas como, sei lá, RD Station. Precisamos configurar o RD Station. Tem coisinhas que você tem que entrar lá e configurar o DNS. Aí
Quem não entendeu o que é DNS, já saiba aí que se você vai trabalhar com inbound marketing, você vai ter que aprender a mexer, às vezes, em algumas configurações de servidor, sim. Então, são pequenos detalhes aí que fogem do criativo. Tem muito, e é muito bacana, né? A Stephanie, você vem da área de criação, não vem, Stephanie, sua formação? Sim, minha formação é na área de criação. Eu sou formada em design gráfico e publicidade, Olha com aí. mais foco em criação. E hoje, quantos por cento do seu dia é criação e quantos por cento do seu dia são outras atividades? Sei lá, 5% do meu dia entra a parte criativa, o resto é análise, relatório, avaliação, exploração, toda essa parte aí. Isso é óbvio, né? Porque a Stephanie já está num cargo já mais avançado ali da parte de gestão. E tem pessoas que estão na área ali mais realmente de botar a mão na massa e ficar o dia inteiro fazendo banners, artes para redes sociais, Sim. que essas porcentagens vão ser diferentes. Mas, então a gente vê aí que conforme tende a pessoa a alçar cargos mais de gestão, cada vez tem menos trabalho criativo ali de botar a mão na massa e tudo mais. Claro que a criatividade sempre vai ajudar nas campanhas, Sim. mas mexer mesmo no Photoshop vai ser cada vez menos, né? Uma coisa que eu sempre falo para quem me pergunta, você não precisa saber fazer tudo 100%, mas você precisa ter pelo menos uma noção. Saber o que é, como funciona, todas essas partes. A partir daí fica muito mais fácil para você alinhar com a equipe, fica muito mais fácil para você ter um direcionamento e ter noção do que é possível não ser feito para cada situação. Sim, exatamente. Ainda mais quando a gente está trabalhando numa agência, né? Vamos dizer, principalmente quando a agência está cada vez maior, é cada um no seu quadrado, né? Então você pode precisar do coleguinha ali de programação, mas você precisa saber se comunicar. Então você ter uma noção de tudo ajuda bastante, né? A você saber pedir o que você precisa, mas se você também não souber pedir, fica difícil de ter ajuda. Sim, exatamente. Na minha formação da pós-graduação, a gente teve uma aula específica para ensinar a parte de marketing e conversar com programação. Nossa, essa Exatamente. Aí foi uma boa aula. Para poder conseguir transitar as informações ali dentro sem ruídos. Sim, que é o principal, né? A gente tem uma boa comunicação entre a equipe, poupa muito estresse interno e o principal, a gente tem que saber comunicar com os clientes. Isso aí eu aprendi com os anos de carreira aí, que quanto mais com mais facilidade você consegue entregar a informação para o cliente que é leigo, porque o cliente não tem obrigação nenhuma de saber nada de marketing, né? Afinal, ele está pagando para a gente fazer isso por ele. É melhor, porque aí a gente diminui o ruído da comunicação, o cliente entende o que ele precisa entender e a gente consegue avançar com a parte, vamos dizer, técnica da coisa. Exatamente. Então, Daniel, eu tenho um sobrinho que mora no fim da rua que faz o mesmo que você, só que ele faz mais barato. Ai, meu Deus. Essa frase aí é a frase que a gente mais escuta e dá até frio na espinha, porque, assim, o mercado de marketing digital, ele tem, vamos dizer, uma barreira de entrada super baixa. O que é essa barreira de entrada? Vou trazer um exemplo. Um médico, para ele poder fazer, sei lá, uma cirurgia, recomendar um remédio lá, né, prescrever um remédio, ele precisa estudar, sei lá, 8 anos, fazer residência, tem que fazer um monte de coisas. E somente depois que ele pega um diploma e tem todas vamos dizer, essas comprovações, que ele efetivamente é considerado um médico e pode exercer a função. Já no marketing digital, não necessariamente você precisa ter um diploma, você não precisa ter feito uma certificação A, B ou C, você pode ter feito um curso qualquer, online, gratuito, e querer começar a exercer a sua profissão ali dentro da área de marketing digital. Isso é bom, por um lado, porque é uma profissão que várias pessoas hoje veem como uma oportunidade, né, de ingressar numa nova carreira e começar a fazer trabalho de marketing digital, isso é excelente. Porém, quando a gente vai pensar que esse serviço vai ser prestado, você, como uma empresa, está contratando alguém para fazer esse serviço, você tem que tomar um pouco de cuidado. Existem vários consultores freelancer, né, consultores individuais que são excelentes, mas também existem o que a gente chama de são os sobrinhos, que são pessoas que vão usar sua empresa de cobaia, para falar a real,
para ver se dá certo ou não as estratégias que eles têm, porque na maioria das vezes eles não têm experiência, estão aprendendo ainda, então você tem que saber o risco que você está correndo ao contratar essas pessoas que são consideradas sobrinhos. E é por isso que na nossa área você tem um portfólio, cases, depoimentos dos clientes, resultados claros para apresentar. Tudo isso comprova que você tem o gabarito ali necessário para prestar o serviço. Então, é muito importante a gente ficar atento. Então, quem está aí pensando em contratar aquele sobrinho para fazer as atividades de marketing digital, fique atento, porque pode ser que você está aí servindo de cobaia para o seu sobrinho. Então, pensa bem, verifica se ele realmente tem todo o gabarito necessário. Se não, começa a pensar em encontrar uma agência de marketing digital. Existem várias agências, vários tamanhos, vários preços. Então, eu acredito que procurando acha. Dá para atender praticamente qualquer empresa. Aí tem empresas, agências de todos os tamanhos que atendem todos os tipos de cliente, desde mega agências até profissionais de marketing super gabaritados que atendem individualmente, né? Exatamente. Sem contar que tem muito sobrinho, pessoas que por não ter experiência acabam cometendo coisas duvidosas ou tomando passos errados, o que é normal acontecer durante a carreira, que podem ser muito prejudiciais para uma empresa, o nome de uma empresa. Por exemplo, no SEO, se uma pessoa cometer alguns delitos chamados de black hat, pode ser que o site seja penalizado e ele não volte mais para o Google. Então, temos que pesar, sim, sobre isso, porque pode ter, talvez, o benefício de ser mais barato? Pode ser, mas e o perigo que sua marca está recebendo, o perigo que está sendo... Que está existindo aí nessa decisão? Exato. O barato sai caro, né? Imagina, você tem, sei lá, um perfil no Instagram que tá dando super certo, aí você resolve, não, agora eu vou investir, vou contratar meu sobrinho para fazer bombar o meu Instagram. Aí ele inventa, sei lá, de comprar seguidores e a sua conta é banida, você perde a sua conta. Acabou ali o seu perfil que estava dando tão certo. Então, é esse tipo de atitudes aí que é muito importante ter um profissional gabaritado aí ou uma agência para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente. E aí, Daniel, quais são os pontos positivos de se trabalhar em uma agência? Certo. Tirando esse visitante que eu tô aqui do meu lado, né? Bom, a gente falou bastante aí dos mitos, desafios, vamos dizer assim, né, que a gente enfrenta na nossa área, mas vamos falar agora de coisa boa, né, e não vamos falar de TechPix, vamos falar de outras coisas. O marketing digital, ele tem vários pontos positivos aí que a gente pode trazer pensando na carreira dos profissionais que trabalham, né, aí nessa área. O primeiro deles que eu trago aqui é justamente ter a liberdade de trabalhar onde você quiser. Eu sei que isso não é uma realidade para todas as agências. Existem agências que ainda trabalham no modo tradicional, que é todo mundo vai para o escritório, joga videogame junto lá e é isso, e ponto, acabou. Não existe home office. Existem outras agências que têm um modelo misto, ou seja, tem dias que você pode trabalhar home office, mas obrigatoriamente você tem que dar uma passadinha no escritório de tempos em tempos. E tem agências como a consultoria digital, que a gente é 100% home office agora. Um dos motivos foi a pandemia, mas a gente já vinha se preparando desde 2018 para fazer esse movimento. Acredito que a pandemia só veio acelerar a tomada de decisão. E eu acho que isso é um benefício para toda a equipe. Eu mesmo acabei de trocar de cidade, troquei de cidade e não tem problema nenhum, eu continuo trabalhando com a equipe sem problema algum. Acho que ninguém sentiu essa mudança, não fez diferença essa mudança de cidade, porque eu continuo trabalhando com a equipe tranquilamente. E você, Stephanie, o que você acha? Trabalhar 100% de home office é uma coisa legal? Traz liberdade para você? Traz total liberdade. Por exemplo, não fico mais presa 1 hora, 2 horas no trânsito para ir ou para voltar da empresa. Eu consigo utilizar esse tempo aí, por exemplo, para fazer um curso online. Se eu somar todas essas 2 horas, 5 dias por semana, dá um curso online muito bom para ter sido feito.
Aí brincando 10 horas aí da sua vida que você tá agora aproveitando de uma forma melhor. Sim, exatamente. Sem contar a liberdade de poder ir para onde eu quiser, para poder ter uma certa flexibilidade. Eu preciso ir no banco. Vou lá, sei lá, meio-dia, no horário do almoço, ou não necessariamente no horário de almoço, porque é o horário mais cheio, né? Sim. Mas me programo ali, deixo as coisas organizadas para poder ir num horário mais confortável. Sim. Otimizo o meu tempo nisso também. Com certeza. E é claro, requer toda uma adaptação do modelo de gestão. Na consultoria digital, a gente não, vamos dizer, a gente não cobra os colaboradores pelo horário lá. Você tem que bater 8 horas ali no seu relógio lá de ponto. Não é isso que a gente cobra. A gente tem as atividades que precisam ser entregues por dia e cada um ali vai trabalhando no seu ritmo para que ao final do dia tudo seja entregue. Então, se de repente a pessoa vai almoçar 3 da tarde ou quer almoçar 11 horas da manhã, não tem problema. Quer ir no banco às 11 horas da manhã rapidinho, depois volta. Se chegar ao final do dia e tiver tudo entregue, tá 100%. Ou se terminou as atividades 3 horas da tarde, pode tirar um cochilo, vai jogar videogame. Por quê? As tarefas foram todas entregues. É claro que a gente tem alguns combinados internos, né, já que a gente está falando dos bastidores, que é todo mundo privilegiar trabalhar durante o horário comercial, das 9 às 18. Porque se, por exemplo, daria para alguém começar a trabalhar 3 horas da manhã e às, sei lá, 7 horas da manhã já ter entregue todas as suas atividades. Só que se o time tiver alguma dúvida, tiver que esclarecer alguma coisa com ele, o cliente quiser falar com o analista e assim por diante, é meio complicado se ele já não está mais disponível durante o horário comercial. Então, a gente combinou entre a gente de trabalhar durante o horário comercial a maior parte do tempo. Alguns começam a trabalhar às 7 horas da manhã, outros começam a trabalhar às 9, não tem problema, a gente tem essa flexibilidade, mas a maior parte do período produtivo está dentro do horário comercial para a gente poder se comunicar, né, e a gente ter esse padrão de comunicação. E também até mesmo algumas tecnologias a gente precisou adaptar, como por exemplo o telefone. A gente, mesmo estando de casa, a gente tem um telefone fixo da agência e ele não muda nunca mais. Por quê? Ele é VoIP. Então, independente de onde a gente for, né, ou quem for a pessoa responsável por atender o telefone, vai ser sempre o mesmo número. Por quê? Ele é pela internet, é um VoIP, não tem problema nenhum. Dá para atender pelo celular, transferir ligação, dá para atender no aparelho preparado para ser por IP, enfim. Tudo isso são pequenas coisinhas que a gente vai adaptando, mas que proporcionam toda essa liberdade aí que a gente precisa e a gente deseja, né? Foi um planejamento que eu fiz lá no começo e hoje é uma realidade. E dá super certo, né? Porque tá tudo em dia, tá tudo entregue, os clientes estão satisfeitos e os resultados estão sendo gerados. Exatamente. Então, nada como um bom planejamento, uma boa conversa com a equipe para poder alinhar todos os pontos, não deixar ponta solta, não ajude. Exatamente. Outra coisa que... Não, fala aí. E o ambiente, como que é... Fala um pouco do ambiente de uma agência. Certo. Eu já trabalhei em metalúrgica e também já trabalhei como analista de sistemas, porque minha formação ele vem puxado para a parte de engenharia, né? Então já trabalhei em outras empresas antes de trabalhar na área de marketing. E eu já trabalhei de terno e gravata, de social, e a gente agora tem um ambiente muito mais descontraído. Isso eu percebo nitidamente. É um ambiente mais leve. Então, profissionais que estão ouvindo aqui, que ainda não ingressaram nessa área, saibam que vocês vão ter um ambiente muito mais bacana. Realmente é possível ter um ambiente leve, que dá para jogar videogame. A gente já teve sala de ping-pong no primeiro escritório que a gente teve. Tem várias coisas que dá para fazer realmente que deixam o ambiente mais leve. Tudo que requer uma gestão, é óbvio, para o pessoal não ficar jogando videogame o dia inteiro e não esquecer de trabalhar. Mas é muito mais, menos formalidades, né? A gente consegue ter esse ambiente descontraído. Por exemplo, a Stephanie ter tudo o cabelo colorido ali, não impacta em nada. Agora, se de repente a Stephanie fosse gerente do banco, eu já não sei como que os clientes veriam, né? Então, tem essas pequenas coisas assim que a gente tem essa descontração, é um ambiente muito mais leve e a gente consegue exercer a nossa criatividade. Às vezes a gente
vai jogar um videogame e volta, tem novas ideias, dá aquela desestressada e consegue realmente aplicar mais criatividade. Mas, na minha visão, é um ambiente super mais leve. Não sei se, Stephanie, você já passou por um ambiente que era mais opressivo, assim, mais sisudo. Já passei. Inclusive foi em agência. Como você comentou, isso depende muito. Tem algumas coisas que não são realidade, mas em grande maioria é realmente mais descontraído. Minha vivência é de agência, sempre trabalhei em agência e já passei por situação de ser mais fechado, mais opressivo, mas em geral sempre foi mais descontraído. Uhum. Logicamente, ninguém vai trabalhar de pijama ou fazer uma reunião com cliente de pijama, porque também aí já sai um pouco do bom senso. Sim, claro. Aquilo. É uma bagunça organizada. A gente tem nossa bagunça organizada. A gente tem, por exemplo, camisa de time, assim, às vezes a gente pede para evitar, porque às vezes o cliente é do outro time, né? Então a gente não vai cutucar. Posicionamentos mais políticos a gente pede para tentar evitar, porque são assuntos que podem trazer discussões. Sim, exatamente. Aí algumas coisinhas básicas, né? Mas que faz parte, vamos dizer, do bom senso quando a gente vai tratar com o cliente. É a questão, por exemplo, de a gente não vai aparecer na reunião de chinelo, sei lá, de regata, de time, enfim, tem várias coisinhas que a gente tem um bom senso ali. Mas, por exemplo, já teve vezes no escritório, quando a gente estava todo mundo junto, aquele calorzão de São Paulo fritando, a gente liberou para ir de bermuda, porque, tava impossível trabalhar de calça jeans e tudo mais, a gente liberamos a bermuda. Porque a gente não ia ali falar com o cliente, né? Quando a gente vai atender o cliente, normalmente a gente procura um pouquinho mais formal, né? Uma calça jeans, uma... Sim, assim, exatamente. Dá para dar uma enganada, vamos dizer assim, né? Nessa parte social aí, mas isso, de novo, não influencia em nada no resultado da entrega, mas é que existem certas formalidades que ainda a gente não conseguiu quebrar, mas quem sabe em breve a gente consegue quebrar isso aí. Que não depende totalmente da gente, né? É aquele estereótipo, agência bagunçada, sem cliente, com cliente tá um brinco. Exatamente, basicamente. É isso aí. Logicamente, não bagunçada de zona, mas a gente deixa o mais fácil possível para alcançar as coisas, pegar as coisas, enfim. Exatamente, tem que ter uma organização nessa bagunça. Tem que ter organização, porque sem organização nada vai para frente, logicamente. Isso aí. E para quem que quer aprender dentro de agência, como que a gente pode desenvolver essa parte? Uhum. Que nem a gente tá falando, né? O marketing digital ele tem uma barreira bem baixa, né? Para você começar a trabalhar nessa área e tudo mais. E, por exemplo, a gente tem muitos canais no YouTube que ensinam a fazer 1 milhão de coisas lá. Você procurar como instalar o Pixel XPTO. Vai ter uma dezena de vídeos no YouTube com alguém te ensinando. O nosso próprio canal do YouTube ensina a fazer muita coisa. Toda terça-feira eu procuro gravar um vídeo que é justamente mostrando uma nova ferramenta, alguma coisa para a pessoa realmente aplicar na prática. Por quê? Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas procurando saber sobre essa informação, sobre aquela ferramenta. Então, YouTube está aí para isso, tem perfis das redes sociais que também compartilham milhões e milhões de coisas relacionadas à área, e-books, conteúdos em vídeo, tem o IGTV, que dá para o pessoal assistir bastante coisa também, cursos online ou presenciais, isso aí é o que a gente mais encontra online, então nem se fala, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia e tudo mais, cursos online é o que não falta. Na nossa área, no Brasil, eu vejo que a gente tem bastante eventos, todo ano tem bastante eventos, tem alguns que são figurinhas carimbadas ali que o pessoal gosta de ir, como por exemplo, eu já tenho me programado para todos os anos ir no RD Summit, infelizmente em 2020 não vai ter, ia uma galera da consultoria digital para o RD Summit, esse ano infelizmente vai ficar para o próximo, porque ele foi cancelado devido às condições atuais, mas são eventos super bacanas que vale a pena ir. E tem gente que até pergunta, mas vale a pena eu gastar toda essa grana, viajar para outra cidade, estar do hotel e não sei o quê? Eu falo, vale. Você, Stephanie, depois para RD Summit vale.
Então, vamos lá, vamos trazer as nossas visões. O principal para mim do RD Summit é que eu consigo estar imerso durante 3 dias ali, se não me engano, como a gente é agência parceira, a gente fica 4 dias, na verdade, lá que tem um evento pré para as agências, né? Uhum. Imerso só em conteúdo, o mais top de linha ali, e eu consigo conversar com outras agências, outros donos de agência, outros profissionais, ver o que está acontecendo no mundo, tendências. Isso me abre a cabeça assim de um jeito que eu volto assim com um comichão aqui dentro, assim que eu preciso aplicar, que eu tô ficando para trás. Isso para mim vale muito. Então, ficar uma semana fora da agência, que requer um esforço gigante, ainda mais quando a gente vai de galera, vale a pena. E o que você achou de quando você foi na RD Summit, Stephanie? Pois é, ano passado foi o meu primeiro RD Summit e é bem isso. A gente tem contato com outras experiências, outras realidades, outras pessoas, além de ter pessoas de fora, que estão na área, que atuam na área, para trazerem inovações, coisas novas, o que elas estão fazendo, compartilhar os conhecimentos. Eu achei realmente muito interessante e que vale a pena. Você fica lá para quase uma semana, sem atuar dentro das tarefas rotineiras da agência, mas em troca você consegue bastante conteúdo. Chega lá no final, você tá morto, você tá lá aproveitando qualquer tempinho para poder dar uma respirada, mas é muito bom porque você sai com coisas novas, sai com conhecimentos base, uma coisa que é muito importante, sai com base para você aplicar nas diversas situações na vida de agência. Não só na parte mão na massa, mas também na parte de gestão, organização, entre outras coisas. Sim, por exemplo, todas as últimas vezes que eu fui na RD Summit, eu fui muito mais em trilhas de gestão de agência, vendas, mas tem a parte de social, tem a parte de SEO, inbound marketing, óbvio, é o que mais tem também, geração de conteúdo, tem muita coisa que acaba rolando por lá, então tem material, vamos dizer, palestras para todos os gostos, todas as preferências, então por isso que é um evento que dá para levar a equipe inteira, se for possível, né? Financeiramente falando, levar a equipe inteira e todo mundo poder aproveitar. Então, evento está aí, anotem se vocês puderem ir, ou até mesmo participar de eventos online também é bem relevante. Tem vários eventos online que acontecem que também não dá para ter, vamos dizer, a interação muito ali com outras pessoas, mas dá para absorver muito conteúdo. Só reservar na agenda aí. E às vezes tem eventos que passam o dia inteiro, né? E você só vendo palestras super interessantes. E além dos eventos, né? A gente tem muitos livros, embora no marketing as coisas às vezes corram muito rápido, tem alguns livros que são mais canônicos ali que acho que todo mundo deveria ler, como por exemplo, sei lá, Armas da Persuasão, é um livro que todo mundo fala, eu já li e recomendo fortemente que todo mundo leia, e tem vários outros ali que estão dentro desse universo que faz sentido, né? Então, livros está aí. E podcasts, né? Que nem a gente está gravando agora um podcast. Tem vários que são podcasts mais técnicos, podcasts que são de gestão, vendas para quem trabalha em agência, tem de tudo um pouco. Então, eu acho que para quem quer entrar na área e não quer ser um sobrinho, tá aí uma grande oportunidade de investir na carreira e realmente se profissionalizar. E não necessariamente é obrigatório você fazer uma faculdade. É legal você fazer a faculdade, um MBA, uma pós? Com certeza, eu não tiro o crédito de você fazer esse investimento. Mas você pode sim aprender também por outros caminhos. Existe uma infinidade de materiais para quem quer estudar por conta e ser autodidata. Sim, exatamente. É bom do marketing digital e dessa parte que geralmente tem agência que você consegue trilhar outros caminhos para se profissionalizar. Exatamente. Que até trazendo um exemplo, né? Eu sou formado em engenharia da computação, mas eu me especializei em SEO de forma, vamos dizer, autodidata. Claro que eu fiz vários cursos ali, muita coisa, mas não existe uma faculdade de SEO, não existe. Então, como que você vai, né, ser um especialista? Você tem que estudar por conta, você tem que estudar sozinho, né, participar das comunidades e tudo mais. Então, tem algumas coisas que não tem como você procurar uma faculdade, que é uma pergunta que as pessoas vêm fazer para mim. Daniel, qual que é a faculdade para eu ser um bom analista de SEO? Eu falo, não tem, não existe. Não tem. A gente até tem aulas
que falam na faculdade sobre SEO, mas não existe uma faculdade de SEO. Existem o quê? Às vezes cursos, mas não são, né, uma faculdade, não é um MBA ou uma pós. Então, para alguns assuntos, infelizmente, o único caminho é você estudar por conta. Estudar por conta, experimentar, conversar com outros profissionais da área. Exatamente. Eu também não tive essa parte de AdWords, inbound, outbound, marketing, não tive na faculdade. Eu tive uma base de consumo, comportamento de consumo, mas de resto foi tudo na descoberta, no teste, lendo livro, vendo podcast, vendo vídeo e trilhando aí o caminho do conhecimento. Sim, a melhor forma de aprender é botando a mão na massa. Não tem jeito, infelizmente. Exatamente. Então fica aí a dica para quem está nos ouvindo, ter projetos pessoais que você coloca a mão na massa sem o compromisso de trazer os resultados diretamente para o cliente, sem medo de se queimar e ir testando e fazendo, aplicando. É a melhor forma porque você sente na pele como que as coisas funcionam. Isso aí. E na parte de inovação, a gente tem um mundo aí que está mudando cada vez mais, está se acelerando cada vez mais, inclusive a gente teve aí uma grande mudança no início do ano, que foi por causa da pandemia, que virou praticamente o jogo para muitas coisas. E como é que fica essa parte de inovação dentro de uma agência? Certo. Eu vejo que para quem está imerso no mundo do marketing digital, ele tem que gostar de estudar, ele tem que ser um eterno estudante. Por quê? Todo dia tem novidade. Ou é uma estratégia nova, um hack novo, um update do Google que surgiu, porque todo dia o Google lança novas atualizações. Então, para quem gosta de estudar, sempre está se atualizando, perfeito. É uma área que você vai estar ali sempre aprendendo coisas novas e não vai cair na mesmice. Agora, para quem já é meio acomodado, não gosta muito de estudar, quer fazer uma coisa assim mais feijão com arroz para o resto da vida, não recomendo muito tentar procurar um trabalho em agência, a não ser que de repente, sei lá, você é do RH. O RH eu acho que, claro, ainda tem mudanças de legislação e tudo mais, só que comparado com o marketing digital, a velocidade de mudanças é bem menor. Embora, né, até eu trouxe o exemplo do RH, mas não sei se é o melhor, porque RH tem várias coisas de gestão do time, feedbacks, tem várias coisas que... Estudo, tem muita coisa. Quem quer é aquilo, dá para ir atrás, né? Então, não sei nem se é um bom exemplo o RH, mas definitivamente, no marketing é estudar todo dia. Não vai ter um dia que você não vai ter que descobrir como fazer uma coisa nova, nem que seja resolver um problema novo. Você vai ter que descobrir. Que nem há pouco tempo atrás, a gente via que, sei lá, tinha o Orkut lá atrás, aí virou Facebook, aí Instagram, agora tá indo pro TikTok, e a gente sabe lá onde isso tudo vai parar, se o TikTok vai virar a principal, se não vai, se é que já não virou, né? Depende aí do público que você atua. Então, tá aí um negócio que é bom o pessoal saber. Tá em constante mudança sempre. E assim, se a gente pensar nas formas também de trabalhar as informações, os dados que a gente tem visto uma mudança, uma tendência. Então, quem gosta de análise de dados, BI e tudo mais, o marketing digital está cada vez mais aí podendo colaborar para que seja um universo que esse público também explore. Então, a gente tem hoje cada vez mais ferramentas que coletam dados dos sites, cruzam com o Google Analytics, que cruza com o e-commerce. Então, para a galera que gosta de analisar dados, escovar bit, dá para vir também para a área de marketing digital, porque é um campo, vamos dizer, relativamente novo, né, no mercado aí, nos últimos anos, que isso vem pegando muita força e, consequentemente, o pessoal aí que gosta de análise de dados está muito bem-vindo aí para ingressar nessa área. Sim, exatamente. E também tem a parte, vamos dizer, de vendas, assim, né? Quem gosta da parte de vendas e ainda quer expandir isso junto do marketing, eu acho que a gente está atrelado diretamente, né? Porque marketing, querendo ou não, é um meio para chegar às vendas, né? A gente vai buscar a pessoa lá no Google, traz para dentro do site e o time de vendas, às vezes, faz o arremate ali dessa venda. Então, quem gosta também dessa parte de vendas aí, eu acho que pode vir
para trabalhar também com o marketing digital, porque tem muita coisa que tá toda vez se renovando. Cada vez mais a gente tem softwares que ajudam na venda, na divulgação. Por exemplo, antigamente, a gente, para conseguir, sei lá, fazer a ligação, o contato com o cliente, era muito mais burocrático. Agora dá para você, com um botão, você já clica, já está falando via WhatsApp, isso pode ser mensurado, traqueado, tem o CRM, Sim. que dá para fazer todo o acompanhamento da venda, desde o primeiro clique da pessoa no site até o pedido de orçamento e tudo que aconteceu durante o processo de vendas. Então, o pessoal que gosta de vendas, assim, tá em um ambiente bem desafiador, porque falta de dados para você concluir a venda não vão faltar. Então, é uma coisa que o pessoal de vendas que utiliza o marketing digital tem muita inovação. Eu acho que se tem esse perfil, vale a pena investir ali e vir para essa área. Exatamente. No final, tudo acaba se juntando. Quem gosta de dados, quem gosta de criativo, porque também trabalha, tem partes de criativo que a gente tem que utilizar. Quem gosta de vendas, quem gosta de marketing e entre outras áreas aí que tudo conflui para um mesmo ponto. Exatamente. Aqui, se a gente parar para pensar, né, o que une todo mundo aqui está virando o digital, né, a internet. Uhum. Cada um dentro da sua especialidade consegue interagir ali com esse todo, né, do marketing digital. Cada um, que nem você explicou aí, tem todas essas áreas e todo mundo tá junto ali no mesmo bolo, tudo misturado assim. É só cada um dentro do seu quadrado, mas todo mundo se conversando, porque é óbvio, quando a gente tá falando do digital, ele tá tudo super conectado. Então, super conectado e super socializado. Isso aí. E aí agora que a gente também viu com a pandemia, muitos processos se aceleraram. Agora, empresas que tinham que fazer essa virada de chave e ir para o mundo digital, elas foram forçadas. Então, quem está de olho aí em como ingressar no mundo digital, tá aí uma grande oportunidade. A gente falou bastante aqui nesse episódio sobre como que são os bastidores, né? A vida de agência, no nosso caso, uma agência de marketing digital. Acredito que a gente abordou os principais tópicos aqui que são pertinentes para quem está querendo ingressar nessa área. Mas se você ficou com alguma dúvida e está só aí ouvindo o podcast, saiba que esse episódio também está no nosso canal do YouTube e você pode ir lá e deixar o comentário aí. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais, a gente com o maior prazer vai responder. E se tiver muita pergunta, a gente pode gravar até um próximo episódio aí. E lembrando que a gente tem uma série que é Vida de Agência lá no nosso canal do YouTube. Então, exatamente. Vou até deixar aqui a playlist no final para quem quiser assistir os outros episódios, onde a gente abordou vários temas relacionados ao que a gente falou aqui. Quem quiser assistir, tem lá uma série com vários episódios. Então, obrigado para você que ouviu mais esse episódio do Bate-Papo Digital. Eu sou o Daniel Imamura. E eu sou Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!